Tamo live, Rafa, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Larissa? Bem-vinda. Boa noite, tudo jóia? Ai, que bacana. Então, bem-vindas, bem-vindos a quem está conectando agora. Essa é uma programação do TEIA, agora no TEIA Online, né, com a nossa programação aqui na página do Sampa. O TEIA é o programa de coworkings públicos e municipais da Prefeitura de São Paulo. Eu sou a Jéssica, sou da DESAMPA. A DESAMPA é a Agência São Paulo de Desenvolvimento, vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. E a gente tem o prazer de conduzir esse programa muito bacana, em que a gente já tem 6 unidades do TEIA funcionando na cidade de São Paulo. Hoje, inclusive, a gente já promoveu mais um, né? Então, a partir de segunda-feira, essa sexta unidade do TEIA passa a funcionar também na Zona Oeste. E aí, nesse momento em que a gente está priorizando o isolamento social, cumprindo todos os decretos municipais, a maioria dos TEIAs estão sem expediente. Então, se você precisar, a gente está com dois TEIAs em funcionamento, então, um novo no Jardim Edite, na Zona Oeste, funcionando via agendamento, e também o TEIA Santo Amaro, que é para mulheres empreendedoras, também funcionando via agendamento. Podem acessar lá no site da Desampa e também sempre aqui no Facebook a gente também divulga. Essa programação semanal, então, a gente também promove ela com todos os TEIAs. Então, a gente tem o prazer de trabalhar com várias entidades, a gente tem aqui o CIEDES, o Empreende Aí, agora a 9 Pontos Coworking, a Ecocultural também. E hoje a gente está com uma convidada super especial, então eu sempre agradeço a todo mundo que disponibiliza o tempo para trocar conhecimento aqui com a gente. Então, valeu, Larissa, sinta-se convidada aí para outros temas também. E só antes de passar a bola para o Rafa, a gente sempre deixa aqui uns recadinhos aqui da Desampa, que são os contatos. Então, a Desampa tem outros programas também, e um deles é de atendimento ao microempreendedor individual, seja você formalizado ou não. Podem entrar em contato tanto nos e-mails quanto nos telefones que tem aqui. E o nosso TEI Aparelheiros está com o concurso de gestão aberto. Então, se você pertence a alguma organização ou conhece alguma organização que atua com o fomento do empreendedorismo na região de Parelheiros, se liga aí também nesse edital. A gente está com a inscrição aberta até segunda-feira, buscando mais pessoas para a equipe do TEIA. Certo, Rafa? Certo? Então tá bom, passando a bola para você, Larissa, obrigada novamente. Vou deixar vocês com a programação de finanças aí de hoje. Valeu, Jess. Tchau, Brigadão. tchau. Tchau, tchau. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Larissa. Tudo certo? Boa noite, Rafael, tudo certo? Maravilha. Bom, pessoal, como de costume, às quartas-feiras, o Ciedes ocupa aqui o espaço da página da Desampa para mais uma live. O Ciedes é responsável pela gestão do TEIA Centro, que é o espaço, né, com enfoque a empreendedorismo cultural e economia criativa, mas inclusive durante esse momento aqui que o TEIA está fechado, os temas, né, eles se misturam, então os públicos dos TEIAs também, eles se unem nesse momento. Para o tema de hoje, a gente convidou a Larissa Dornelles, que é da Brado Edu. Eles têm como missão aí descomplicar finanças para microempreendedores. Só antes de passar a bola para a Larissa, convidada do CIEDES, né, que é uma organização da sociedade civil com atuação hoje em todo o Brasil. Entre os temas, né, de que o CIEDES atua estão educação, inclusão social e bem-estar, engajamento comunitário e negócios de impacto sustentável. Então, é aí justamente que o TIA entra, né, oferecendo formação para pequenos empreendedores, no geral, pequenos empreendedores de regiões periféricas, não só da cidade de São Paulo. Também temos empreendedores no Rio de Janeiro, no Ceará, Espírito Santo, Minas, Roraima. Inclusive, se tiver algum empreendedor aí de um desses territórios, manda um oizinho aqui no nosso comentário. E se você tiver alguma dúvida sobre finanças, pode mandar aqui no chat que durante a apresentação da Larissa a gente vai batendo um papo aqui, trocando ideia e tirando as dúvidas, tá bom? Larissa, obrigado por ter aceitado o convite. Passo a bola aí para você. Pode iniciar aí o tema com o pessoal. Boa noite, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Admiro muito o trabalho da AdSampa, sempre com temas muito relevantes aí. E
E é isso, o meu nome é Larissa, mas pode me chamar de Lari, tá? E estou aqui para falar de gestão financeira para microempreendedores. A minha ideia aqui, né, não é esgotar esse assunto, é mais instigar vocês a ter curiosidade sobre isso, a ver que isso pode ser para vocês também e a pesquisar mais sobre isso, beleza? Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou engenheira de produção, sou formada pelo UERJ, né, mas lá do estado do Rio, mas hoje eu moro aqui no estado de São Paulo já há algum tempinho. Eu fiz mestrado na Unicamp, com foco em análise técnica econômica. Também tive algumas experiências no mercado corporativo, né, atuei com consultoria empresarial. Fui incubada também da Fundação Telefônica Aliança Empreendedora para desenvolver esse negócio. E eu queria levar esse conhecimento acadêmico de uma forma mais acessível, que impactasse a vida das pessoas, que fosse mais simples, enfim. E aí eu, por isso, fundei a Brado Edu, para levar esse conhecimento de uma forma mais divertida, mais leve. Bom, eu quero saber de vocês também, aí vocês estão assistindo a live, contem para mim qual o negócio de vocês, ou, enfim, se vocês estão aqui, né, talvez não tenham um negócio ainda, mas estão pensando em abrir um negócio. Então, qual o negócio de vocês, qual a cidade de vocês? Eu sei que o foco é São Paulo, né, mas a internet possibilita que a gente junte pessoas de vários locais, isso é fantástico, né? E uma coisa que eu queria falar, antes de qualquer coisa, é o dinheiro e o subconsciente. Eu trouxe uma matéria aqui, tá em inglês, mas eu vou falar em português aqui o que significa. Ele é de uma revista chamada Nature, que é uma revista, a revista mais reconhecida cientificamente no mundo, por isso que ela é em inglês, né? Porque ela é feita para o mundo inteiro e tal. E eles fizeram uma pesquisa, esse artigo aí é de 2008, se você quiser pode pesquisar no Google, né? Só tem em inglês, mas hoje em dia a maioria dos navegadores você consegue traduzir, você consegue fazer uma tradução aí para o português. Então, o título desse artigo é O Cérebro faz decisões muito antes de você saber. Eu vou explicar sucintamente o que é a pesquisa e qual a relação disso com o dinheiro, né? Nessa pesquisa, eles falaram para os convidados, né, fazer umas coisas simples, tipo, decide aí se você levanta a mão esquerda ou a mão direita, e aí eles olhavam o cérebro lá dos convidados com aquelas máquinas lá, que eu não vou saber falar o nome, né? E aí eles percebiam que o cérebro já ativava as regiões lá de qual mão a pessoa ia levantar muito antes dela tomar consciência disso. E aí eles foram, claro, tornando o teste lá mais complexo, mas eles constataram isso, que a pessoa tomava a decisão muito antes dela ter consciência de que tinha tomado aquela decisão. Isso fez questionar muito qual o poder do consciente nas nossas decisões, porque às vezes a gente pensa que está tomando decisões racionais e na verdade a gente não está, né? E isso vale, claro, quando a gente compra, gasta demais, compra um monte de blusinha, é uma coisa óbvia que isso não está sendo racional, mas às vezes em alguns outros momentos a gente também não está sendo racional e não percebe isso. Por exemplo, às vezes alguém te fala assim, tem um negócio que vai ser bom para você, é um investimento e tal. E às vezes pode ser que você não tenha aquele dinheiro naquele momento mesmo para fazer aquele investimento, mas você já olha e pensa assim, não, isso não é para mim. Você nem sabe quanto que é, às vezes, e você já cria aquela ideia. Ou mesmo que naquele momento realmente você não possa fazer aquele investimento. Isso não quer dizer que você não possa se planejar e fazer aquele investimento em outro momento, ou comprar aquilo em outro momento, né? Então, isso também é o seu subconsciente aí te trapaceando, porque você criou aí um trauma, alguma crença em relação a isso, e isso influencia nas suas decisões. Isso também afeta a forma que você lida com as finanças do seu negócio, às vezes possibilidades aí de crescer que você está se podando por causa disso, por exemplo, né? Então, não vou entrar aqui muito a fundo nisso, mas eu acho importante falar sobre isso, que nem tudo é matemática, nem tudo é só conhecimento, e até mesmo a ideia de que achar que gestão financeira não é para você, que é muito complicado, não adianta, não vou aprender, isso aí é muito difícil, sabe? Isso também aí uma coisa que não é racional sua, você pode até achar que é uma coisa racional, mas não é. Beleza, pessoal?
Bom, e aí eu quero falar também dicas para quem vai começar um negócio e também pensando que nesse momento de pandemia, né, muitas pessoas estão passando aí por mudanças no seu negócio, estão se readaptando, de repente fazia de um jeito, agora vai fazer de outra forma. E aí como que eu me planejo financeiramente para isso? Claro, ter uma reserva é muito importante, né? Eu vou falar mais sobre isso, mas principalmente quando você está começando um negócio novo, é mais importante ainda você ter uma reserva maior. Ou se você não ter uma reserva maior, pelo menos você ter uma outra forma complementar de renda, que você já tem uma segurança maior, vamos dizer assim, né? Não tem nada 100% seguro, mas algo que já é mais ou menos certo do que um negócio totalmente novo que você não sabe como que vai ser o resultado, né? Você também entender os seus gastos. Então, se você é uma pessoa que tem que manter uma casa, contribuir para uma casa, quais os seus gastos? Quanto que você gasta por mês? Isso não só os seus gastos básicos, né, tipo aluguel, energia elétrica, mas seu lazer também, o que você gasta com roupa, com farmácia, tudo isso faz parte do seu custo de vida e é importante você saber qual que é, principalmente quando você é empreendedor, que você não vai ter um dinheiro, talvez não vai conseguir tirar um dinheiro fixo ali todo mês, né? E também pensar em coisas que você tem para vender hoje. Então, se eu, de repente, não tenho uma reserva tão ideal quanto eu teria que ter, mas eu tenho coisas que eu posso vender, desde coisas de mais valor, tipo um carro, ou coisas aí na sua casa que estão empatadas aí na sua casa, sabe? Às vezes roupa que você não usa, você pode fazer aí um grande bazar e levantar algum dinheiro aí, né? Bom, e testar seu negócio antes também, porque se você, às vezes a pessoa, ela já testou aquilo, sei lá, vai vender bolo, por exemplo. Ela sabe que faz um bolo muito bom, todo mundo da família, os amigos já falaram isso. Ela vai comprar uma grande quantidade aí. E é legal, às vezes pode ser bom comprar grande quantidade que você paga mais barato, né? Mas você não vai fazer isso a primeira vez que você vai começar a fazer bolo, porque como empreendedor, você tem que aprender várias coisas, aprender a vender, divulgar seu negócio. E às vezes você pode até saber que o seu produto é bom, que você entende daquilo, mas às vezes você vai ter que aprender sobre vendas, sobre divulgação. Então, assim, no começo, né, testa menor aí, testa no seu condomínio, testa de forma barata, para você não fazer grandes investimentos aí, ter um grande prejuízo, beleza? Bom, e qual que é a importância aí de separar o dinheiro pessoal do seu negócio e se organizar? E quando eu falo se organizar, anotar também seus gastos, né? É ter clareza que seu negócio está te dando um retorno, porque quando você não sabe, mistura muito o seu dinheiro com o dinheiro do seu negócio, beleza, você pode ter uma ideia geral que o seu dinheiro, que você está tirando dinheiro do seu negócio, né? Porque afinal de contas você sabe se está pagando suas contas ou não. Mas assim, a maioria dos empreendedores, eles vão ter um mix aí de produtos, de serviços, e às vezes em um produto você está ganhando, mas no outro você está tendo prejuízo. E aí, se você não anota, fica muito difícil você ter esse parâmetro, né? Saber que você está caminhando no sentido dos seus objetivos, melhorar o seu lucro. Então, se eu começo a anotar, eu entendo que fica mais claro eu ver onde eu posso reduzir meus gastos, ou de repente onde que eu posso investir mais para ter um retorno melhor para mim, né? E realizar seus sonhos, porque se eu quero me planejar, eu para realizar coisas que eu queira fazer no futuro, né? Eu preciso entender quais meus gastos, onde que eu estou gastando mais, onde que está me dando mais dinheiro, tudo isso. Bom, e aí eu vou falar aqui sobre conceitos aí importantes. E por que eu vou falar desses conceitos? Não é que eu quero ficar ensinando teoria para vocês, nem nada disso, mas é que são conceitos que realmente ajudam a você não ser enganado, vamos dizer assim, e ajudam você a ter mais consciência também no seu dia a dia aí, com o seu dinheiro, com o seu negócio. Então, uma delas é a receita. A receita, o faturamento é a mesma coisa, tá? É tudo que você ganha no seu negócio, sem, enfim, nenhum tipo de desconto, vamos dizer assim, né? É o seu brutão, vamos lá. E o lucro, será que o lucro é a receita? Não, né?
Então, lucro é o que sobrou depois que eu tirei todos os meus custos, minhas despesas, todos os meus gastos. Depois eu vou explicar o que é custo e despesa também. E depois que eu tirei meu prolabore também, porque lucro não é prolabore. O que é prolabore? Prolabore é o salário do empreendedor. Quanto que você tira do seu negócio para você mesmo? E isso também é um gasto do seu negócio, né? Porque você precisa se manter. Você não está abrindo um negócio, senão você vai fazer caridade, se não for para se manter, não é mesmo? Então, o lucro é isso. E o ideal é que você consiga tirar um dinheiro para você e que você consiga ter algum lucro aí, porque, enfim, um empreendimento, ele envolve riscos, né? E o lucro justamente é isso, é a remuneração por esses riscos. E vou falar de investimento. Tem 3 tipos de gasto, né, no negócio. Tem investimento, custo e despesa. E o investimento, as pessoas confundem muito, assim, que, por exemplo, eu já fiz um curso de barbeiros e aí eles me falam assim, mas se eu comprar um shampoo melhor, de melhor qualidade, produtos de melhor qualidade, isso é um investimento, né? Não, isso não é investimento. Isso é um custo, porque investimento é uma coisa mais pontual que você vai fazer com o objetivo de ter um retorno lá na frente. E ele vai ter um risco associado. Pode ser um risco pequeno ou pode ser um risco grande, vai depender do investimento, né? E, claro, se a gente se planeja, se a gente faz as coisas de forma bem calculada, a gente pode diminuir bastante esse risco, mas não quer dizer que a gente vai conseguir eliminar ele por completo. E o custo e a despesa são coisas aí do seu dia a dia, que você paga para usar, por exemplo, né? O custo está associado à ideia de produção e também de atividade principal do negócio. Então, se eu sou uma artesã, por exemplo, o material que eu uso para fazer meu artesanato é o meu custo, e a minha hora de trabalho também vai ser o meu custo. Se eu faço algum tipo de serviço, o material, se eu uso algum material nesse serviço, ele também vai ser meu custo, a minha hora de trabalho. Se eu, de repente, preciso de um programa de computador para fazer esse serviço, também vai fazer parte do meu custo. Se eu sou um revendedor, uma revendedora, né, aí eu não produzo nada, então o meu custo vai ser o custo de adquirir essa mercadoria. E a despesa, ela está ligada àqueles gastos que são para manutenção do negócio, mas não tem a ver com a atividade principal. Então, por exemplo, se eu não sou um microempreendedor, já sou um microempresário, eu vou ter que ter um gasto com contadores, isso é uma despesa. Se eu vendo na maquininha lá, eu pago uma taxa para o cartão de crédito, né? Toda vez que eu vendo no cartão de crédito, aquilo é uma despesa de venda. Então, geralmente é mais fácil a gente economizar nas despesas, porque não são nossa atividade-chave, né? Elas são atividades para trazer aí um certo conforto para o meu negócio ou para o meu cliente, mas algumas eu não consigo me livrar, até porque às vezes podem ser exigências legais, ou de repente meu cliente não compra comigo se eu não tiver enfim, aquela despesa. Então é isso, eu também gosto de ter um olhar assim, de entender o que está agregando valor para aquele cliente, o que ele percebe como valor na percepção dele, para entender se isso dá para economizar ou não, pensando, além de simplesmente um olhar de despesa, é mais fácil de economizar. Beleza? Bom, Prolabore eu já falei o que é, e capital de giro eu vou explicar no próximo slide. O que é capital de giro, né? Eu vejo muita gente falando nisso e realmente é uma coisa que está presente aí em praticamente todos os negócios vão precisar de ter um capital de giro para rodar e vejo pouca gente explicando isso de uma forma realmente fácil de entender. Então, por isso que eu acho importante trazer esse conteúdo aqui. Esse exemplo que eu dei, ele é para um caso de um revendedor, né? Mas também se aplica a pessoas que produzem algum tipo de coisa, ou um serviço, ou um produto, tá? E aí depois eu vou explicar qual que é a diferença para outros negócios. Então, pensando que aí eu sou uma revendedora, né? Eu vou comprar uma mercadoria. Meu mouse dá para ver aí, né? Vou comprar uma mercadoria aqui, a mercadoria que eu vou vender, beleza?
E aí, vamos supor que eu paguei esse fornecedor a prazo. Eu, enfim, parcelei várias vezes lá, e isso aqui, né, representa o tempo em dias. E aí, o tempo em meses, enfim, dias. E aí, eu teria vários tracinhos aqui, né, que eu fui pagando ele, mas na média eu paguei aqui, nesse tempo aqui. E aí, nisso, eu guardei essa mercadoria por um tempo. Aqui tá estocagem, tá? Mas não pensa assim que estocagem você tem um estoque, um galpão, não. Pode ser no seu guarda-roupa, mas você não comprou o negócio e vendeu imediatamente, a menos que você comprou por encomenda ou qualquer coisa nesse sentido. Mas a maioria das vezes você vai comprar e vai demorar um tempo para vender. E aí eu chamei aqui de estocagem, tá? Mas é isso. Não pensa que você tem. Se você não tem um estoque, não tá valendo para você, que tá valendo, tá? E aí você vendeu, só que aí você também vendeu a prazo para o seu cliente. E aí, na média, ele pagou aqui. E aí, o que acontece? Existe uma defasagem, né, entre você pagar o seu fornecedor e você receber. Então, foi para frente o slide. Existe essa defasagem aqui. E essa defasagem, ela vai sempre existir, porque pensa que uma vez que você recebeu, o ciclo se inicia de novo. E aí é um dinheiro que fica no seu negócio, vamos dizer assim, e ele é necessário para o negócio, porque muitas vezes sem esse dinheiro você não consegue vender, né? Mas ele também é um dinheiro que não te dá retorno nenhum. Então, você ter um capital de giro grande, não, tipo, você fazer. Eu vejo empreendedores fazendo parcelas a perder de vista, também não é legal. Tem umas maquininhas que você paga uma taxa maior lá e consegue receber o dinheiro à vista, mas você também está pagando para receber aquele dinheiro à vista. Então, o certo é você tentar equilibrar aí, não fazer parcelas a perder de vista com o seu cliente. E se por acaso você vende um produto que é mais caro e é difícil você vender ele sem parcelar, também tentar negociar com o seu fornecedor para poder pagar em mais vezes para ele também. E isso também vale para quem produz produtos ou serviço, porque aí você vai ter uma defasagem ainda maior aqui, porque você vai ter o seu tempo de produção, né? Então é isso que é capital de giro. Bom, e aí falando sobre custo de despesa, eu acabei já explicando, né, no outro slide qual era a diferença entre custo e despesa. E você também pode pensar nas ideias que tem, que eles podem ser fixos ou variáveis, tanto o custo como a despesa. E geralmente, né, é mais fácil a gente economizar nos variáveis também, mas quando a gente consegue economizar nos fixos, a gente tem uma boa economia no nosso negócio. E o que significa isso, né? Ser fixo ou variável? O variável, ele vai ser fortemente influenciado pela quantidade que eu vendo ou que eu produzo. O fixo, não. Ele pode até ter alguma variação, mas essa variação não tem nada que ver com a quantidade que eu produzo ou que eu vendo. Tipo assim, energia elétrica. Pode ser que para alguns negócios a energia elétrica seja um custo variável, mas para muitos negócios não. E ainda assim ela vai variar um pouco, porque varia a tarifa, né? A bandeira lá da energia elétrica e tudo mais. Larissa, Oi. dá um exemplo aqui para a gente. Por exemplo, é uma empreendedora que faz, vou pegar o exemplo que você trouxe aqui, que ela faz bolo para venda sob encomenda. O que ela tem aqui nesse caso de custo fixo e custo variável? De custo variável, ela vai ter toda a matéria-prima que ela usa no bolo. Matéria-prima vamos dizer assim, ela faz um bolo de chocolate. Então, ela vai usar farinha de trigo, vai usar açúcar, vai usar Nescau, vai usar ovo, vai usar óleo. Tudo isso vai ser custo variável, porque são produtos aí que ela usa no bolo dela, faz parte da atividade principal dela e vão variar de acordo com a quantidade de bolos que ela vai fazer, né? E ela vai fazer na casa dela, vamos supor, ela pode ter como custo fixo a energia elétrica. É claro que ela vai gastar energia elétrica, talvez pode ser que ela faça um bolo a mais, ela gaste mais energia elétrica, mas assim, essa diferença vai ser mínima, porque de qualquer forma ela vai ter que manter a geladeira dela lá ligada, ela vendendo pouco ou vendendo muito bolo,
ela vai ter que manter a luz dela, da cozinha ligada, ela vendendo pouco ou vendendo muito bolo. Beleza? Ficou claro? O próprio Prolabore dela, né? Sim, o Prolabore dela também vai ser um custo variável. Uhum. Às vezes, pode ser que para o empreendedor seja mais fácil colocar como fixo, principalmente no início, ele não está se organizando muito bem financeiramente, às vezes não tem uma estimativa boa de horário, então às vezes pode ser que seja mais fácil ele tirar fixo, mas se eu fosse assim, rigorosamente pela teoria, o ideal seria ela tirar por hora mesmo, até porque ela precisa se pagar a cada bolo que ela vende, né? Uhum. Tá bem. Beleza? Bom, e aí o que é mais fácil, né? Para você começar a fazer uma gestão financeira aí, é você usar um fluxo de caixa, que assim, fluxo de caixa pode parecer um nome difícil e tal, mas não é assim um bicho de sete cabeças, é um controle de entradas e saídas. Ele não mede o seu lucro, então se eu estou fazendo o meu fluxo de caixa, eu vou ter lá entradas menos saídas, vai ter meu saldo. Mas eu ter um saldo positivo não significa que eu estou lucrando, tá? Se eu quiser saber o meu lucro, eu tenho que fazer uma outra coisa chamada DRE. Mas, assim, começa pelo menos com fluxo de caixa, que é mais simples, né? O DRE já é um pouquinho mais avançado. E no fluxo de caixa, você vai entender, além de você poder se planejar, porque eu posso jogar os gastos que eu vou ter futuramente e também o que eu acho que eu vou receber ou o que eu tenho de previsão de receber no futuro. E aí eu sei que eu preciso fazer tanto bolo a mais, por exemplo, para poder fechar essa conta. Então eu consigo também fazer uma previsão do futuro e eu também consigo entender onde estão meus maiores ganhos e minhas maiores perdas. E eu posso utilizar para determinar o orçamento. O que é isso? Eu começo a entender meus gastos, eu posso colocar metas para mim mesma. Então, essa meta seria como se fosse um orçamento. Olha, mês que vem eu quero gastar tanto, eu quero ter um gasto no máximo de tanto. Então, isso seria fechar um orçamento para mim. E aí é legal, se eu quiser fazer isso, é legal também que eu tenha um objetivo. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Por quê? E por que esse objetivo é importante para mim? Porque se for simplesmente uma meta pela meta, você acaba não tendo disciplina, você esquece isso, né? Então, algo aí que seja importante para você, definir, e aí com isso você pode botar metas para você de orçamento. Beleza? Beleza. Bom, e o que você pode fazer, né, para usar o fluxo de caixa? O ideal é que você tenha um fluxo de caixa para você mesmo, para os seus gastos e para o seu negócio. Por quê? Os seus gastos, eles não devem entrar no seu negócio, só o seu Prolabore, né? Isso aí vai ser o que vai ser em comum entre um fluxo de caixa e outro. E o que eu, assim, recomendo mais para os meus alunos, né, que eu acho mais simples de começar, é o Excel. E para gastos pessoais, tem muitos aplicativos, assim, né, Android e tal, então você consegue usar. Já para gastos de negócio, assim, não é tão comum, né? Não tem tantos aplicativos, né? Tem alguns softwares e tal, mas esses softwares, muitos deles, alguns até têm uma parte gratuita, mas nossa, eu não sei o que está acontecendo que meus slides estão andando sozinhos, mas enfim. Então, voltando aqui aos assuntos. Tem alguns softwares que tem uma parte gratuita, né? Geralmente eles não são totalmente gratuitos, voltados para microempreendedores, mas nem sempre esses softwares têm uma linguagem tão simples. Então, eu gosto muito do Excel, acho que dá para personalizar, tem muitas opções aí de planilhas. E se você precisar fazer 2 fluxos de caixa, como microempreendedor, é até mais fácil, porque aí você concentra tudo numa ferramenta só, né? Se eu tenho que fazer um fluxo de caixa num aplicativo, meu pessoal, e depois eu tenho que entrar no computador para
acessar um outro software, eu acho que começa a ficar muito complicado. E aí, se eu já estou num nível mais avançado, eu posso pensar em algum software aí. E eu também gosto de... Se você, assim, hoje não tem nenhum sistema, né, não usa nada, você primeiro tem que começar anotando tudo, guardando os recibos seus, e para poder alimentar, né? Senão não adianta. E uma coisa que eu acho muito simples também para começar é usar o WhatsApp. Então, você cria um grupo com você mesmo e vai lançando aí o que você gasta, o que você recebe também. E, enfim. E aí depois você alimenta lá na planilha. E o Excel, ele já vem muito em muitos computadores, né? Mas se o seu computador não vem com Excel, ou você não tem um computador, né? Mas você está assistindo essa live, você tem no mínimo um smartphone, né? Então você pode usar o Google Drive, que é gratuito e está na internet aí, e o Google Drive você consegue acessar do seu celular e ele consegue ler a maioria das planilhas que tem por aí. Inclusive, você consegue compartilhar com outras pessoas. Então, de repente, o seu orçamento pessoal, você divide todo o dinheiro com o seu companheiro ou a sua companheira, vocês dois podem alimentar. Às vezes, o seu negócio também envolve outras pessoas, e aí vocês podem alimentar juntos, isso é legal também. Bom, e se planejar financeiramente, né, separar o que é Prolabore do que é lucro da empresa, usar também o seu lucro, né, para formar uma reserva para a empresa, porque o ideal é você ter uma reserva para você, pessoa física, de pelo menos 6 meses do seu custo de vida. Seu custo de vida envolve tudo, né? Não só o que é basicão, assim, mas se você tem dependentes, seu lazer, tudo isso. E se o seu negócio, assim, você realmente é microempreendedor individual, empreende na sua casa, não tem grandes gastos, assim, fixos, que não sejam da sua vida também, você não é tão importante ter uma reserva para o seu negócio. Tenha pelo menos para você mesmo, né? 6 meses, se o seu negócio já está rodando, né? Se não, se é um negócio novo, é legal que você tenha uma reserva maior. E... Larissa, deixa eu Oi. só aproveitar aqui. Acho que essa pergunta tem conexão com o que você está apresentando. A sua xará, Larissa, está perguntando aqui: qual a melhor maneira de definir um Prolabore? Essa pergunta é pergunta de R$1 milhão, né? É o quanto eu quero ganhar, o quanto eu preciso, o quanto o negócio pode pagar, como é que faz essa conta? Mas assim, olha, tem várias formas que a gente pode fazer isso, né? Uma boa referência é você olhar o mercado de trabalho. Então, você pode procurar uma pessoa, uma vaga no mercado de trabalho que faça uma coisa parecida com o que você faz. E você vê, né, a jornada de trabalho, quanto que aquela pessoa está ganhando por hora. E se ela for CLT, você tem que multiplicar por 2, no mínimo isso, né? Porque CLT tem benefícios, tem férias, tem 13º, tem almoço, tem horário de almoço, né? E tudo isso que o empreendedor não tem. Então, esse multiplicar por 2 é uma compensação. Mas não quer dizer que você vai se pagar isso. Você tem que ver também quanto que o seu negócio pode te pagar, né? Quanto que está dando para você tirar do seu negócio também e ver o seu preço final com o Prolabore que você está pensando em cobrar ou que você está usando como referência. Como que fica o seu preço final, né? Ele fica muito diferente do mercado, ou de repente não tem problema você ter um preço mais alto ou ter um preço menor, mas você tem que entender por quê, né? Tipo, até para você poder vender isso para o seu cliente. De repente eu tenho um preço muito maior, mas eu sei que eu tenho um diferencial e eu já tenho clientes fixos. É isso. Inclusive, com o tempo, né, às vezes o empreendedor que está no começo vai selecionar ali um valor de Prolabore menor, né, já fazendo uma projeção, assim como a gente faz quando a gente é o trabalhador de uma organização, empresa, que você entra com um salário menor e faz uma projeção de aumento com o tempo também, né? Sim. E se você não se sente seguro, assim, de calcular quanto que dá para tirar pro Labore, vai aos poucos, sabe? Vai tirando aos poucos e vai vendo como que isso compromete o seu negócio. E é isso. E também
interessante. Eu estava falando, né? Se o seu negócio não tem grandes gastos fixos, é mais você mesmo, só você não precisa ter uma reserva para o seu negócio, né? Só a reserva com você mesmo. Agora, se você já aluga um espaço, tem um funcionário, aí você já tem que pensar uma reserva para o seu negócio também. E se o seu, eu coloco esse gato espantado, porque geralmente fala assim, 6 meses seu custo de vida assusta muitas pessoas, né? E outra coisa também que é interessante, se você, enfim, mas isso vai depender do seu faturamento e tal, é ter um seguro de vida. O seguro de vida não é para você morrer, não é se você morrer nem nada assim, embora pode ser também se quiser, né? Mas é pensando assim, se eu ficar doente, acontecer alguma coisa comigo, eu posso recorrer ao seguro para esse mês que eu fiquei sem trabalhar e tal. E, e é isso, pode ser que hoje você não consiga pagar um seguro e tá tudo bem, mais importante você focar a força, então, focar a energia em aumentar suas vendas, mas entender que isso é uma coisa legal se você tá num patamar assim de ter um faturamento estável, é legal você pensar sobre isso. Tá bom? Inclusive, não sei se era por conta desse tópico, né, que estava aqui, o Acácio perguntou que tipo de seguros existem. E aí é até interessante, né, você traz aqui desde um seguro de vida, né, mas também outros benefícios que você mencionou quando você falou do trabalhador CLT, um convênio médico, alguma coisa, né, que o empreendedor, ele acaba sendo o próprio chefe e funcionário, né, então é importante estar assistido para algumas ocasiões, até mesmo agora durante o período de pandemia, né, às vezes a pessoa tinha um estabelecimento comercial, e aí teve que fechar, e aí fica sem um lucro durante aquele período, enfim, existem N situações, e aí vai muito de acordo com o tempo do negócio, né? Conforme você vai ficando numa situação mais confortável, vale a pena você ir adquirindo algumas coisas para você garantir a segurança do seu negócio e sua segurança também, né? Sim, é muito importante a Cássio comentar isso. Eu vou até puxar o gancho aqui para falar algumas coisas que você pode fazer. Por exemplo, se você é MEI, você tem um CNPJ, mesmo que seja MEI, que é o mais simples, vamos dizer assim, você consegue um seguro de saúde até 30% mais barato, sendo um seguro de saúde empresarial, por exemplo. Aí, geralmente, a maioria dos convênios exige que você tenha pelo menos uma outra vida além de você, mas pode ser uma pessoa da sua família, um funcionário, né? Então, isso é uma coisa importante de você pensar num plano de saúde também. Tem os planos que são coparticipativos. O que é isso? Você paga um percentual toda vez que você vai no médico, se você precisar ser internado, você vai pagar um percentual. Só que você não paga um percentual em cima do que você pagaria no particular. Você paga um percentual em cima do que o plano paga para o médico, que é muito mais barato do que um particular, né? Se você paga R$ 300 uma consulta particular, o plano paga, sei lá, 75, R$ 100 no máximo para aquele médico, e aí você vai pagar, aí vai depender do plano, né? Sei lá, 10% em cima disso. Só que o fato de ser coparticipativo faz com que fique muito mais barato a mensalidade que você vai pagar. Inclusive, no registro como MEI, você já consegue ter desconto, né, para convênios. Eu mesmo tinha um registro MEI e fiz o meu convênio pelo meu CNPJ próprio, ao invés do CNPJ, né, do CIEPS, que é a organização que eu trabalho na ocasião, que era mais barato, enfim, pelo modelo do meu negócio, ficava mais barato eu ter um convênio nessa modalidade. Sim. E além dos seguros de vida, que eles podem não só cobrir situações de morte, mas situações de invalidez total ou parcial, ou até mesmo um problema de saúde. Vou ter que ficar um mês sem trabalhar. O seguro pode cobrir, claro, vai depender tudo do que você contratou no seguro, né? E também tem um seguro de responsabilidade civil, que é se você, por exemplo, a pessoa é cabeleireira, aí vai fazer luzes lá no cabelo da cliente, mas não testou o produto lá, e a cliente teve uma relação alérgica, sei lá, ficou careca, pensando numa situação trágica, assim, né?
Aí, esse seguro vai depender também do que o seguro cobre, né? Mas pode cobrir uma indenização para esse cliente. É isso, a responsabilidade civil é a sua responsabilidade como empresa, né? Então, esses são tipos interessantes de seguro para se pensar. Se você já está num nível assim bacana, já está com as suas contas em dia, né? Já está com um faturamento estável e tal. Beleza? Tem mais alguma pergunta aí, Rafael? Tem, não está muito associado ao que você trouxe ainda. Só aproveitar aqui passando, né? Bastante gente mandando boa noite, então aproveitar para mandar aqui Larissa, Jean, Manu, que é gestor lá do Teia Taipas, pessoal do Ecocultural, Ednusa, do coletivo Meninas Marim, Carlos, mandando aqui, ó, boa noite, Lapa presente, a Elaine Sá, o Atila mandando aqui, boa noite, Lari, Alex e eu estamos por aqui acompanhando. A Iris mandou, não sei se a Iris ainda está por aí, ela colocou que ela não conseguiu fazer o lucro ainda. Eu não entendi, Iris, se você estiver por aí, responde a gente. Se você não obteve lucro ainda ou se você não conseguiu calcular o lucro. Se você tiver por aí, esclarece aqui qual que é de fato sua dúvida para a gente esclarecer. A Xanda mandando boa noite. Gostou do gatinho aqui que você colocou no slide. A Yubis também mandando boa noite, empreendedora que participa de programa do CIEDS lá em Roraima. E a Átila mandou uma pergunta que como dono, posso me registrar na empresa como funcionário? Eu não sei se você está perguntando, Átila, por conta da questão do convênio ou se é por outro motivo. Para convênio, você pode ser beneficiado, né? Você pode fazer o registro da sua empresa e você pode ser inserida lá como beneficiário do convênio. Não sei se é por esse motivo que você perguntou. Se não foi por isso, esclarece aqui para gente. Aí a Iris ainda está aqui acompanhando a gente, Larissa, e ela esclareceu, não consegui calcular o lucro. Você pode voltar e explicar, por favor, como é que se calcula o lucro? Iris, na verdade, isso aí é uma coisa, para você calcular o lucro, você tem que fazer um negócio chamado DRE. Aí na internet você consegue pegar planilhas de DRE, né, para poder calcular o lucro. Então você tem que pegar o seu faturamento, listar todas as suas despesas, o seu custo, né, o seu prolabore, e aí você vai chegar lá no lucro. Eu não montei essa continha aqui, mas se você pesquisar DRE no lucro, DRE no Google, você encontra. Mas, assim, o mais fácil primeiro começa listando as suas entradas e saídas. Se você não faz isso hoje, faz isso primeiro e aí depois você vê como que você calculou o seu lucro. E, inclusive, né, Larissa, isso vai ser fundamental para ele saber se o que ela está vendendo está num preço ok, né? Porque ela pode estar vendendo por um preço muito barato ou muito caro e ela só vai saber isso na hora que ela colocar na ponta do lápis. Então, Sim. inclusive, justificar, né, um possível aumento, né, para o cliente, ela trabalha, vamos supor, com costura, se ela utiliza um tecido de melhor qualidade e poder falar para o cliente, olha, é mais caro porque o tecido é de melhor qualidade, o mesmo vale, né, para um bolo, você usa chocolate X ou Y, né, então o seu diferencial vai se refletir no preço também, não tem como, mas é bom pelo menos para o seu cliente saber o porquê que ele está pagando a mais ou a menos por algum produto, e para você não sair no prejuízo, né, senão você vai trabalhar, no final do mês você vai ficar com a sensação que você não ganhou dinheiro e talvez você não tenha ganho mesmo. É importante planilhar todos os custos para você saber se você está lucrando ou não e quanto. Sim. E assim, não é uma conta que eu simplesmente vou pegar o meu preço e subtrair os meus gastos, porque lembra lá que a gente tem gasto variável e tem gasto fixo? Então, assim, em um produto eu consigo avaliar não meu lucro, mas a minha margem de contribuição. Quanto que aquele produto contribui para o meu negócio? Só que aí depois eu vou ter meus gastos fixos, né? E aí eu tenho que saber se a contribuição que eu recebi de todos os meus produtos, eles pagam meu gasto fixo e ainda sobra dinheiro, que aí seria o lucro, entendeu? Então, você tem que pesquisar lá a DRE
e fazer para realmente entender se você está tendo lucro. E aí, importante ainda é separar, né, o que é lucro e prolabore, né, Larissa? Porque, principalmente no começo, muitos empreendedores não separam o que é da empresa e o que é dele, né? Então, o lucro ele tem que ser o que sobra depois que você subtrair o seu prolabore ainda. Se você ainda não chegou no momento, né, de conseguir tirar o prolabore, o que é o valor que você deseja, né, ter como o seu pagamento pelo trabalho, por vezes acaba que o empreendedor pega esse lucro, na verdade, como prolabore, né, que é o que sobrou de caixa ali, mas é importante separar, né, quando possível, para conseguir organizar as finanças aí, o que ele pode reinvestir, inclusive, no negócio, e o que Sim, o valor que ele tem como pagamento próprio. sim. Bom, e é isso, eu falo assim, sem desespero, né? Comece o que é possível, porque às vezes a pessoa não tem reserva nem para um mês, então não adianta também se desesperar, porque eu não tenho 6 meses, mas é isso, faz um plano de ação para você entender como é que você vai começar a juntar essa reserva, né? E aí depois, se você tiver reserva, também pensa em outros objetivos que você tenha, que, enfim, a maioria dos nossos sonhos, eles envolvem algum dinheiro, né? Então, é isso também é legal para você fazer um plano de ação também para os objetivos que você tiver. O que é um plano de ação? Eu entender o que eu vou fazer, qual vai ser minha ação para eu economizar ou para eu ganhar mais dinheiro, que eu vou fazer exatamente, né, nessa ação e qual vai ser o prazo disso, né? Então, isso que é um plano de ação, basicamente falando, né? E aí, se eu tenho um negócio que também envolve mais pessoas, esse plano de ação, cada ação também tem que ter um responsável. E outra coisa que é importante também, né, pensar nos bancos digitais, porque quando você trabalha numa empresa, né, geralmente a empresa abre a conta para você ou paga a conta para você, e quando você é empreendedor isso não acontece, e hoje em dia tem empresas que cobram tarifa alta, tem bancos que cobram uma tarifa alta para você ter uma conta corrente, e empreendedor também tem que fazer DOC, TED às vezes, e enfim, tem banco que cobra até R$16, às vezes, para fazer uma transferência para outro banco. Então, é muito importante você ter banco digital. Eu não consigo abrir mão de ter um banco tradicional, porque eu acho que facilita muito esse negócio de saque e depositar, você ter um banco tradicional. Às vezes eu vou vender para um cliente que tem uma desconfiança também com esses bancos, então eu não abro mão de ter um banco tradicional, mas eu tenho aquela conta lá básica que você não paga nada. Existe uma resolução do Banco Central que obriga os bancos a te darem uma conta sem tarifa. Então, se você pesquisar aí no Google, conta sem tarifa, resolução do Banco Central, você encontra. E é uma lei, né? Você pode levar no banco se ele estiver te negando a te dar uma conta gratuita. E aí você faz uma conta gratuita lá e tem uma conta em banco digital. E aí, geralmente você consegue transferir de uma para outra com boleto, né? Só que você também não paga nada. E uma coisa importante de dizer é que esses boletos, eles não devem ser usados para fins comerciais, tá? Tem bancos que eles, acho que o Inter, se eu não me engano, que até tem um plano lá de conta PJ com boleto de cobrança mesmo, mas esses boletos que você usa para transferir dinheiro para você mesmo são somente com esse fim, não envie isso para cliente, tá? Tem outras formas que você consegue gerar boletos para os clientes de cobrança, aí você vai muito provavelmente pagar uma taxa, né? Mas é isso, esses boletos eles não são para ser usados para fins comerciais. Beleza? E outra coisa também, embora a gente está falando aqui de microempreendedor, se você assim tem vontade de ter um negócio que tem um potencial escalável, ou você enxerga um potencial escalável, é legal também falar que existem programas por aí que você pode se beneficiar, você pode captar recursos, né? Captar dinheiro, pegar dinheiro, vamos falar assim, bem claramente. E até esse QR Code aí tem um manual, chama MEI Tools, mas esse MEI não é de MEI de microempreendedor individual, tá? É um MEI, é outra sigla, e ele é mais voltado para a indústria, só que tem muitos editais aí que servem para
para MEI, micro e pequenas empresas de vários segmentos, não só de indústrias. Eu falo esse porque eu nunca vi um tão completo assim, né? E ele fala não só de esses editais, que são programas de incubação ou aceleração que você consegue pegar dinheiro, ter desenvolvimento do seu negócio, mas também tem oportunidades de crédito, tem oportunidades estaduais e tal, né? Microcrédito também é uma forma de você conseguir, enfim, captar recursos para o seu negócio, captar dinheiro para o seu negócio se você precisar. Mas eu gosto de falar de microcrédito, assim, em um momento só para falar de microcrédito, porque eu acho que tem que ter planejamento, né? Se você pegar microcrédito de qualquer jeito, isso pode muito mais te atrapalhar do que te ajudar. Então, eu prefiro falar sobre isso quando eu tenho tempo para ter um acompanhamento e aprofundar melhor o assunto, né? E é isso. Queria agradecer todo mundo que está aqui participando e agradecer também o espaço da Sampa. E se você se interessou, quer saber mais, se aprofundar mais nesse assunto, te convido aí a me seguir nas minhas redes sociais. Se é Brado Edu, tudo @Bradedu em qualquer uma delas, ou você também pode apontar aí seu celular para o QR Code e ser direcionado. Maravilha, Larissa. A gente tem 9 minutinhos aqui. Vou passar alguns recados para o pessoal. Tem algumas oportunidades bem bacanas que eu queria divulgar. Enquanto isso, caso alguém tenha alguma dúvida sobre finanças, pode mandar aqui no chat, que depois que eu passar os recadinhos, eu posso fazer para a Larissa, ou eu vou retomar alguns pontos que eu fui anotando aqui, Larissa, que eu queria que a gente discutisse. Bom, o primeiro ponto é uma novidade que eu queria compartilhar. No último sábado deste mês, nós vamos realizar uma feira de gastronomia pelo Facebook da AdeSampa. Então, empreendedores do ramo de gastronomia, vocês podem se inscrever para participar. Como é que vai funcionar? A gente vai abrir inscrição, vocês vão fazer a inscrição, colocar os dados de vocês, vocês vão receber um link para fazer essa inscrição, lá vão ter os critérios de seleção, a gente vai selecionar 10 empreendedores para poder entrar na live, na feira que vai ser realizada no último sábado, e poder fazer aquele momento jabazão do negócio mesmo. Então, a ideia é que vocês preparem um pitch de aproximadamente 3 minutos, aquele pitch de elevador, falando o que é o empreendimento de vocês, onde é que vocês atendem, qual que é o canal de comunicação para a contratação do produto de vocês, e a gente vai deixar uns 2 minutos no final para a gente trocar uma ideia. A live ela deve acontecer entre 11 e meio-dia desse sábado, do dia 29, justamente que está ali no horário do almoço. A ideia é que a galera já assista e faça as encomendas, tá? Então, fiquem atentos nas redes sociais da AdeSampa, que em breve a gente vai soltar essa divulgação, e quarta-feira que vem eu vou trazer mais detalhes de como é que vai funcionar esse processo, tá bom? Então, fiquem atentos. Eu estou colando aqui também no chat o link de avaliação dessa live. Então, vocês podem entrar lá, comentar, fazer a avaliação, dizer o que foi legal, o que não foi legal. A ideia é a gente ir melhorando as lives cada vez mais, para atender melhor vocês. E também, obviamente, é bom a gente ouvir o aspecto que foi legal também, para a gente poder dar a devolutiva, inclusive, para a Larissa, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar. Eu queria voltar com você no ponto do microcrédito, Larissa. Eu sei que você falou que você prefere tratar com mais tempo, mas é um assunto bastante importante que a gente vem abordando, principalmente nesse momento de pandemia. Então, inclusive, uma das primeiras lives que a gente realizou aqui na AdeSampa, uma live da AdeSampa, foi justamente com o Lemuel da Firgum, em que ele trabalha justamente com essa questão de acesso a crédito, e ele fazia uma reflexão que você começou aqui também, queria que você falasse um pouco mais, que às vezes para o pequeno empreendedor, o microcrédito pode parecer uma coisa super boa, só que passado um tempo ele tem que pagar, e aí pode virar um problema a mais para ele ao invés de uma solução, né? Sim, eu queria falar que eu gosto muito da Firgum, inclusive sou parceira deles, e eu vejo que as opções de crédito deles são muito boas, até melhores do que instituições que são
parceiras do BNDES, né, que são intermediários do BNDES para oferecer microcrédito. E é isso. Eu entendo que microcrédito pode ser muito importante para microempreendedor, porque é claro que se você tem condições de, eu estou no meu emprego CLT e eu vou juntar um dinheiro para depois começar um negócio. Poxa, é muito bom. Mas eu entendo que nem todo mundo consegue, porque às vezes a pessoa está desempregada, ela não tem um emprego e ela não consegue juntar esse dinheiro. E isso até vai na contramão de alguns educadores financeiros aí, né, que, enfim, são muito contra todo tipo de crédito. E eu entendo que o crédito pode ser bom em alguns momentos, mas é isso. Também teste o seu negócio antes de se você vai abrir microcrédito, teste o seu negócio, entenda na sua região como é que está o que você quer vender, tem outras pessoas que vendem. Beleza, não tem problema se tem outras pessoas vendendo, mas qual que vai ser o seu diferencial, ou quanto que essas pessoas estão cobrando, né? Se eu vou pegar um crédito para começar um negócio novo, ou de repente para oferecer um produto ou um serviço novo. E fazer um planejamento disso, de quanto que eu vou ganhar, né? Eu vou pegar esse microcrédito para investir em alguma coisa no meu negócio, beleza. E quanto que eu vou ganhar, quanto que eu estimo que eu vou ganhar, e até para ser uma meta para mim, porque nem tudo que é planejamento vai acontecer na prática. Só que eu entender que eu vou botar isso como meta, e se não der certo pelo caminho que eu imaginei, que eu imaginei que ia dar, eu vou tentar outros caminhos e vou manter minha meta, né? Então, isso é importante. E sempre pensar também no crédito, se eu for pegar um crédito e tal, pensar em como que eu vou me planejar para pegar esse crédito, né? Então, ou esse crédito vai se transformar num investimento do meu negócio e eu vou ganhar mais dinheiro com isso, e com isso eu vou poder pagar esse crédito, ou então eu vou ter que, enfim, ver aí, eu estou precisando, às vezes, o microempreendedor, ele pega o crédito para capital de giro, né? Que é aquele para honrar os compromissos que ele tem. Beleza, mas o que eu vou fazer de atitude daqui para frente, né? O que eu vou economizar meus gastos daqui para frente de uma forma mais permanente para eu... Porque ou eu vou ter que ganhar mais ou eu vou ter que diminuir dos meus gastos para eu conseguir pagar, né? Senão vai ficar difícil. E é isso. Muito bom. A Yubis, ela comentou aqui, gostei porque aprendi que posso fazer uma reserva com o lucro da minha microempresa e fazer um seguro. Maravilha, Yubis, é isso aí. Bom, acho que a gente vai terminando por aqui também. Bom, obrigado a todo mundo aí que participou, interagiu com as perguntas, comentários. Essa foi mais uma live realizada pelo CIEDS, né, no âmbito do TEIA, que é uma iniciativa da ADESAMPO e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do município de São Paulo. Toda semana, né, tem uma programação bastante vasta que é divulgada nas redes sociais da ADESAMPA. Normalmente, às quartas-feiras, né, o CIEDS ocupa esse espaço, mas, enfim, o dia pode mudar, e aí fiquem atentos nas divulgações. Larissa, só antes de passar aqui o agradecimento para você, colocar aqui mais um comentário da Xanda. Ela colocou que adorou sobre a feira gastronômica. Xanda é empreendedora do ramo gastronômico. Xanda, fica atenta aí, eu quero você na feira, hein? Divulgando suas comidinhas maravilhosas. Ela está falando que a Firgun está sendo super parceira. Xanda também se inscreveu aí para receber crédito da Firgun, né, Xanda? E o planejamento é fundamental. A Dorcas também agradecendo aqui, show, muito obrigado. Então, aproveitar para te agradecer também, Larissa, muito obrigado por ter aceitado o convite e ter compartilhado aqui essa aula de finanças aí com a gente. Eu que agradeço a ADSAMPA pelo espaço e agradeço também todo mundo que está aqui assistindo e que vai assistir depois também. Perfeito. Gente, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Fiquem bem e, se possível, em casa. Não deixe de acompanhar a programação no Facebook da ADESAMPA. E semana que vem eu tô aqui de novo, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.